Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando hoje na Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6. Eu convido você a começar desde o princípio, caso você chegou neste vídeo. Mas se você já vem acompanhando, vamos seguir firme nessa jornada, na meditação da Bíblia, tá bom? Se você tem gostado, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para ouvi-lo. Por isso, fale conosco, abrindo o nosso entendimento para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. O comentário diz: sinais. O Senhor Jesus conhece todos os aspectos da vida humana e suas necessidades. Por isso, ele se manifestou com sinais para aplacar todo o sofrimento. Devido a isso, grandes multidões o seguiam, interessadas somente nos milagres, enquanto apenas um pequeno número de pessoas desejava ouvir e obedecer aos seus ensinos. De igual modo, a maioria das pessoas hoje tem a fé despertada porque foi atraída por um testemunho ou pelo desejo de receber a solução dos seus problemas. Mas, se permanecer com a visão limitada a esta vida, perderá o maior propósito de Deus para o ser humano, a salvação da sua alma. E por isso que o apóstolo Paulo ele diz que se nós vivemos apenas pelo que nós estamos vendo ou pelas nossas necessidades, somos os mais miseráveis. E olha, tem tantas pessoas riquíssimas no mundo, mas são miseráveis por dentro. Por quê? Elas não têm a maior riqueza de todos, que é ter e possuir o reino de Deus. Seguindo para o 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. O comentário do versículo 4, a proximidade com a festa judaica da Páscoa, não é uma casualidade. Fica evidente nos próximos capítulos que o Senhor Jesus veio como o Cordeiro Pascual, que ofereceu a própria vida pela libertação da humanidade. O corpo do Salvador foi servido como o verdadeiro pão da vida. Por isso, aqueles que alimentam sua alma nele terão a vida eterna. Seguindo para o 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Então, agora nós estamos vendo a multiplicação, Veja que o Senhor Jesus disse a Filipe, porque Filipe cuidava das ofertas naqueles tempos. No 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Quer dizer, Jesus já tinha tudo na cabeça, preparado para tratar daquele assunto, mas quis experimentar Filipe. E quantos de nós também enfrentamos momentos difíceis, de escassez, de dificuldade. Deus permite que nós enfrentemos aquilo para poder manifestarmos a nossa fé e também termos uma grande lição. A fé vem pelo ouvir, é verdade, mas o que te torna ou torna a nossa fé forte? É os desertos, são as lutas. No 7, Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. O comentário diz assim, onde compraremos pão? O Senhor Jesus não precisava fazer pergunta para obter informações ou discernir os pensamentos humanos. No entanto, perguntou com o objetivo de ensinar os discípulos a respeito da fé, pois ele já sabia o que iria fazer. Contudo, vemos na resposta de Filipe o quanto a percepção espiritual deles estava atrofiada. Os discípulos andavam com Deus em carne e osso e ainda assim mantinham uma visão pequena. Isso mostra que os problemas, na verdade, não são problemas, e sim oportunidades para nos elevar aos mais altos níveis da fé genuína. E é aqui que nós vemos que as necessidades, por vezes, são maiores do que as condições. Mas quando nós levamos o nosso problema para aquele que resolve os casos impossíveis, então aquela situação muda, O que era impossível ou que não havia condições
passa a ter. O pequeno se torna grande, o fraco se torna forte, é o altar, né? No 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? O comentário do 9 diz: pão de cevada, o mais barato dos alimentos, era sempre destinado aos pobres, mas abençoado pelo Senhor Jesus se transformou no melhor alimento que aquelas pessoas já haviam comido. Veja que eles disseram que é isto para tantos, né? Quer dizer, não supriria as necessidades. É que eles não sabiam quem estava do lado deles. Aliás, eles não se lembravam do que houve na multiplicação do vinho, né? Naquele casamento em Caná da Galileia. Mas aqui eles vão presenciar um grandioso milagre. Olha lá, no 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. O comentário diz: antes de realizar o milagre, o Senhor Jesus exigiu disciplina e ordem. Coube a ele fazer o prodígio, mas a tarefa da organização coube aos discípulos. No 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Veja que o Senhor Jesus não queria desperdício. Houve a multiplicação, mas não haveria desperdício. Com Deus não há. 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Comentário: multiplicação. À medida que o pão e o peixe eram distribuídos, mais eles se multiplicavam, a ponto de todos se fartarem e ainda sobrarem 12 cestos de pães. Isso mostra que o Altíssimo é suficiente para suprir todas as necessidades, por maiores que elas sejam. Contudo, aquilo que recebemos dele nunca deve ser retido, pois o segredo da multiplicação está em servir a ele e ao próximo com disposição e voluntariedade. Para o que era tão pouco, agora serviu e fartou. Deus é tremendo, né? O Senhor Jesus, ele fez e faz a diferença na vida daqueles que se encontram com ele. Agora o 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Comentário: rei espiritual. A multiplicação dos pães e dos peixes foi testemunhada por milhares de pessoas, por isso repercutiu sobremaneira. A multidão desejava exaltar o Senhor Jesus, tornando-o seu líder político, mas ele se esquivou do assédio e das lisonjas e se manteve no propósito de ser rei espiritual daqueles que o aceitavam. O Senhor Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores, mas o reino dele não é neste mundo. E eles queriam um reino nesse mundo, eles queriam estabelecer o reinado de Davi, né? Como o reinado de Davi foi um reinado próspero, eles pensavam que seria o mesmo através de Jesus. O puro engano, né, da religião e a falsa expectativa, né? A pior coisa que tem é nós andarmos enganados a respeito de uma coisa. Então, no 16, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Comentário: sou eu, não temais. Os discípulos começaram a travessia do mar, aguardando a prometida chegada do Mestre, mas ficaram ali por horas até serem surpreendidos
por uma forte tempestade. O pavor era intensificado pela escuridão da noite. Mesmo assim, eles empenharam todas as forças para vencerem a tormenta. O Senhor Jesus havia permitido que eles chegassem àquela situação porque tinha o propósito de fazê-los amadurecer na fé. Ainda hoje, Deus permite que passemos por momentos ruins em que aparentemente ficamos sós e desapontados com os nossos próprios recursos, para que possamos viver acima das circunstâncias, crendo nas ilimitadas possibilidades da fé. É difícil para aquele que sofre ficar à espera do auxílio, mas ao depositar toda a confiança no Senhor, recebe o socorro em tempo oportuno. É igual aquela prova na escola, né? O professor, ele ensina, ele explica, ele tira as dúvidas, ele fala, ele ajuda, mas quando chega a hora da prova, ele não pode falar. E ele se torna frio, duro, porque naquele momento o aluno precisa aplicar os seus conhecimentos que ele adquiriu naquele período. Assim também, os discípulos viram a multiplicação dos pães e peixes, eles presenciaram Jesus andando sobre as águas, quer dizer, eles tinham que agora usar a fé, né? E quantas vezes nós também não enfrentamos o mesmo? E aqui a gente vê, né, que depois que Jesus entrou no barco, eles seguiram em frente e chegaram onde tinham que chegar. Se Jesus não estiver no barco da sua vida, dificilmente você vai conseguir chegar na eternidade nos céus. No 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Comentário diz assim: me buscais não pelos sinais que vistes. O Senhor Jesus tinha prazer em abençoar. Contudo, o objetivo principal dos seus milagres era despertar a fé nas pessoas para que elas crescem nele como o Messias. Porém, grande parte daquela multidão o seguia simplesmente para ter suas necessidades supridas. Sabendo dessa motivação, pessoais e interesseiras, o Salvador nem sequer respondeu à pergunta que lhe fizeram. Isso nos faz entender que podemos facilmente enganar os homens, mas ninguém pode enganar o Espírito de Deus. Ele sabe as motivações mais íntimas e os desejos mais secretos da nossa alma. Aqueles que caem na tentação de buscar a Deus somente para atender às suas ambições terrenas e para se beneficiar de sua segurança e proteção, terão sua fé reprovada. O maior propósito da fé é levar o ser humano à obediência às Escrituras e à conquista da salvação. Interessante, né? E eu acho que nada diferente dos dias de hoje também. Não são todas, é óbvio, mas há muitas pessoas que elas vão mesmo à igreja, elas nos procuram apenas para resolver um problema. Quando elas estão na pior condição, elas querem uma oração, elas querem um milagre, elas querem a transformação e depois que recebem não voltam mais. Quer dizer, a pessoa só foi em busca daquilo ali. Ela não entendeu o propósito dela estar passando aquilo ali, né? Que aquilo ali foi um meio que Deus usou para falar com ela, para ela se voltar para Deus, mas ela continuou ainda de costas viradas para Deus. Cuidado, esse é um engano, ou o pior dos enganos que tem nos dias de hoje. No 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. O comentário diz assim: trabalhai. A maioria das pessoas se empenha
o máximo que pode para prosperar, ser feliz e ter sucesso no amor, por exemplo. O Senhor Jesus não condenou esses desejos, mas enfatizou que muito mais esforço deve ser feito em prol da vida eterna. A comida que sustenta a alma e preserva a salvação é dada pelo Espírito Santo àqueles que o buscam. Então, primeira coisa, ele falou trabalhai, né? Não pela comida que perece. Precisamos trabalhar por ela, sim, mas ela não é a principal razão do meu trabalho, né? Ele fala, não pela comida que permanece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Quer dizer, a palavra de Deus. Eu trabalho sim porque eu preciso me sustentar, eu preciso cuidar da minha casa, cuidar da minha família, conquistar nessa terra, mas esse não é o principal. O principal está na palavra de Deus. Há tantas pessoas, por exemplo, que elas trocam o espiritual pelo material, e quando elas fazem isso, né, elas priorizam o material em detrimento ao espiritual, a vida delas só decai. Quanto mais elas correm atrás do dinheiro, o dinheiro corre delas, né? Quando o contrário, quando você então busca as promessas, né, a bênção de Deus, como está escrito em Deuteronômio 28, as bênçãos te alcançarão. Então, seja fiel a Deus, aprenda a viver pela fé e você vai viver o sobrenatural. 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. O comentário diz, a obra de Deus é esta, que creais. O principal objetivo de Deus, por meio de suas obras e de sua palavra, é levar o ser humano a crer no seu Filho, Jesus, e ser salvo. Portanto, quando o homem crê plenamente no Salvador e se submete à sua vontade, tem dentro de si a obra fundamental para a vida eterna, a fé. A pergunta dos judeus ao Senhor Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus, mostra que eles estavam acostumados a realizar muitas ações e a ter uma vida religiosa aplicada. No entanto, a resposta do Messias mostrou que nada é mais valioso para o Todo-Poderoso que uma fé genuína. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa fé naturalmente tem boas obras, mas não é sempre que as muitas realizações são fruto de um coração fervoroso e obediente à palavra de Deus. Achei tão simples, né, o que o Senhor Jesus transmitiu nessa frase, né? A obra de Deus é esse, que creais naquele que Deus enviou. Quer dizer, apesar deles estarem vendo a multiplicação, os milagres, eles continuavam sem crer em Jesus. Quantas pessoas, né? Porque elas não creem em Jesus, também não se entregam. A verdade é essa. Ah, não, mas eu tenho uma fé muito grande em Jesus. Mas é uma fé cega, uma fé religiosa, uma fé que não deixa você entregar a sua vida. Porque a pessoa que entrega realmente a vida ao Senhor Jesus, ela abandona o seu passado, ela perdoa, ela deixa os vícios, ela abandona as más amizades, quer dizer, ela segue Jesus. Se não houve isso, é porque você tem uma fé religiosa e essa fé está engessada, está engessando você, né? Por isso que ele citou Hebreus 11:6, porque isso é a fé. A fé agrada a Deus, né? E aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe, então ele se torna galardoador, quer dizer, ele recompensa. Qual é a recompensa? Que eu quero aqui na terra? Que as promessas de Deus se cumpram e eu possa glorificá-lo. E as promessas da eternidade? Porque ele falou que depois dessa vida ele vai me ressuscitar. Então eu permaneço crendo nisso até o fim. No 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, eu vou parar aqui nesse versículo e nós vamos dar continuidade no próximo vídeo, porque aqui tem uma coisa muito interessante e também diz respeito à Santa Ceia, então eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Eles estão pedindo um sinal, eles não perceberam o sinal que Jesus fez da multiplicação dos pães e peixes, quer dizer, eles agora olharam lá para trás, né? Que Deus havia sustentado aquele povo 40 anos no deserto.
Eles estavam querendo agora o mesmo, que Jesus viesse dar pão e peixe para ele todos os dias e pronto, agora não precisamos mais trabalhar, não precisamos mais fazer nada, vamos viver apenas atrás desse homem aí, porque ele vai nos sustentar. Olha só, olha que cabeça, né? Olha o que a religião faz. Infelizmente é assim, a religião ela cega a pessoa, ela destrói completamente a mente da pessoa porque não deixa a pessoa raciocinar. Por isso que a fé é razão, fé é disciplina, fé leva você a colocar a sua fé em ação, mas de acordo com o que está escrito, tá bom? Que Deus continue abençoando você, iluminando cada dia mais. Fique bem, Deus abençoe.